Queridos, a graça e a paz do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que presença de Deus nessa noite. Que presença de Deus, e eu creio que Ele vai continuar ministrando aos nossos corações. Eu creio que que você vai ser cheio da presença do Senhor ainda nessa noite. Eu creio que Deus tem algo a mais ainda para você. Não somente o que você desfrutou até agora, no nosso momento de louvor e de adoração, mas eu creio também que Deus tem algo para você nessa noite através da palavra. Antes, só quero dar 2 recadinhos. Você tem ouvido aqui na cidade que haverá um novo decreto a partir de amanhã, dia 1º de junho, havendo a liberação dos cultos em templos religiosos, em igrejas. Mas quero informar que nós ainda da Igreja Nova Aliança, nós ainda não vamos voltar com o culto presencial. Então, a semana que vem, o nosso culto ainda continua online, mas você fica ligado nas nossas mídias sociais para que você possa ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Vamos sim voltar. Teremos um momento em que nós vamos voltar com o culto presencial, mas você vai ser informado certinho de quando isso vai acontecer, a partir de que dia isso vai acontecer. Então, domingo que vem, o nosso culto ainda continua somente culto online. Mais para frente nós vamos estar dando mais detalhes e mais informações de como vai acontecer a volta dos nossos cultos presenciais, de como nós vamos nos adequar nesses dias, de como nós vamos passar por isso. E você, membro desta casa, você, membro da Igreja Nova Aliança de Tatuí, você provavelmente recebeu hoje pelo seu supervisor ou pelo seu líder de célula, você recebeu um link, uma mensagem de um formulário de pesquisa. É muito importante que você preencha para nós. Então, quero te convidar, se você ainda não preencheu, quero te convidar a preencher este formulário de pesquisa que você recebeu hoje, na tarde de hoje. Então, é muito importante para nós essas informações. Então, preenche lá. E também a aplicação do nosso estudo dessa semana que teve na célula. Você foi desafiado a enviar o seu testemunho. Você que ainda não fez, quero te convidar a fazer isso. Também vai ser muito importante. Vai ser algo que vai abençoar muitas vidas. O seu testemunho vai poder abençoar muitas vidas, muitos corações. Então, quero te incentivar, se você ainda não fez, que você faça ainda hoje. Envie o seu testemunho e também preencha o formulário que você recebeu hoje à tarde, o link do formulário que você recebeu hoje à tarde, de uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. Eu quero hoje concluir a série que comecei há 2 semanas atrás. Nós começamos a série com o tema Vencendo as Crises. Vencendo as crises. Eu disse que crise, quando nós buscamos sobre crise, nós vemos que crises são mudanças bruscas que acontecem na nossa vida de um modo geral. Ou seja, uma mudança radical, uma mudança brusca que de repente vem e você precisa se adaptar com aquilo, se adequar àquilo. Por exemplo, uma crise de dor, é uma dor inesperada que de repente ela aumenta por um período de tempo. E você tem aquela crise de dor, aquela dor, aquele potencial de dor, uma dor inesperada, e você precisa fazer algo para resolver aquela dor, aquela dor inesperada que surgiu em você. Então, crises, elas são mudanças bruscas que acontecem na nossa vida. Existem crises geradas pelas circunstâncias, na qual nós não temos o controle daquilo que está acontecendo. São crises que são geradas, que fogem do nosso controle, que fogem da nossa ação, mas também existem aquelas crises geradas por nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. E essas nós colhemos, muitas vezes nós entramos nessas crises por falta de atitude nossa ou por causa das nossas escolhas, então Deus permite essas crises chegarem até nós. E por que Deus permite? Para que nós possamos crescer e amadurecer nele. Para que nós possamos crescer em Deus. Para que nós possamos amadurecer. Para que nós possamos ir para um próximo nível. As crises, elas não vêm para nos castigar. As crises, elas não vêm para nos derrubar.
As crises, ela vêm para nos fazer crescer, para nos fortalecer. Agora, eu preciso decidir o que eu vou fazer com a crise. Eu vou me derrubar com ela ou eu vou crescer com ela? Eu vou cair com ela ou eu vou crescer com ela? Então, diante disso, nós temos crises que são inevitáveis na nossa vida. Diversas crises na qual nós não temos o controle, ou crises que são geradas, enfim, são crises que inevitavelmente nós passamos por elas são geradas para nos fazer crescer, para nos amadurecer. E essa pandemia, esse isolamento social por causa deste vírus, que tem abalado não somente a nossa nação, mas tem abalado o mundo todo, ela gerou crises nas nossas vidas. Ela gerou crise, seja ela a crise econômica, a crise na saúde, a crise familiar. Enfim, ela tem gerado diversas crises na nossa vida. Algumas crises, elas só foram descobertas neste período da Covid, neste período que ficamos de isolamento. Mas eram crises que já vinham sendo geradas desde lá de trás, em que agora, quando nós paramos tudo, nós pudemos perceber que eram coisas que precisavam ser ajustadas nas nossas vidas, no nosso coração, que Deus permitiu. Então nós começamos uma série falando sobre vencendo as crises. E na primeira semana nós vimos sobre vencer a crise com resiliência, aonde nós precisamos ser resilientes, se adaptando ao momento que nós estamos vivendo, mas sem perder a nossa essência, sem perder o nosso foco, se adaptar às regras, se adaptar ao momento que estamos vivendo, mas sem perder o foco, a essência de quem nós somos. Também vimos na semana passada que é possível vencer a crise através da fé, que nós precisamos colocar em prática, nós precisamos colocar para fora a nossa fé. A nossa fé, ela não pode ficar apenas no nosso coração, eu creio em Jesus e está tudo certo, vou ser salvo. Não, mas a nossa fé, ela precisa ser exercida. Além dela estar no nosso coração, além de nós crermos em Jesus, nós precisamos exercitar a nossa fé através das nossas atitudes, através das nossas ações. E hoje eu quero falar sobre vencer a crise com o nome de Deus. Hoje é a última série, hoje é a última ministração desta série, e eu quero encerrar com este tema, vencendo a crise com o nome de Deus. Nós vamos ver o poder que há no nome de Deus. Nós vamos ver o que o nome de Deus se revela para nós, ou o que Deus revela para nós através do nome de Deus. Existe aquela frase, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Não é verdade? Você provavelmente já viu isso ou no Facebook, ou em mensagens de aplicativos, ou você já ouviu alguém falar sobre essa frase, ou você mesmo já disse essa frase. Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Queridos, essa é uma frase que nós deveríamos praticar todos os dias. Porque, infelizmente, a nossa tendência é de supervalorizar as crises que nós estamos passando. A nossa tendência é de dar mais valor à crise que estamos passando do que entender o poder de Deus que pode ser derramado sobre nós, ou a ajuda que eu e você podemos ter através do Espírito Santo para vencermos a crise. Quando nós entramos numa crise, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é chorar em cima daquilo, a nossa tendência é ficar procurando um culpado, a nossa tendência é ficar se lamentando com aquilo que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer nessa noite, ao teu coração, que, queridos, diante de uma crise, nós não temos que ver o tamanho dela, mas nós precisamos olhar o tamanho de Deus para esta crise. Se eu fosse mudar hoje essa frase, eu colocaria, não diga a Deus o tamanho da sua crise, mas diga a sua crise o tamanho do seu Deus. Deus é muito maior e nós vamos ver sobre isso. Sabe, queridos, nós podemos vencer a crise com o nome de Deus.
E eu quero fazer apenas uma pequena introdução aqui sobre a importância do nome, para você entender por que o nome de Deus faz toda a diferença, ou por que é importante nós vencermos a crise, ou por que o nome de Deus é importante para que nós possamos vencer a crise. O nome de uma pessoa tem muito a ver com o caráter de alguém. Tem muito a ver, o nome da pessoa, ela tem a ver com a identidade de alguém. Ou seja, o seu nome é a sua identidade. O meu nome é a minha identidade. O nome de cada um de nós revela a nossa identidade. E se você for lá pesquisar um pouquinho, você vai ver que se você for buscar o significado do seu nome, aquilo ali tem, né, o significado do seu nome tem uma grande tendência a demonstrar o seu perfil, o seu caráter. E o nome de uma pessoa tem a ver com o caráter e a identidade da pessoa. No contexto bíblico nós vemos isso claramente. Em Gênesis capítulo 32, versículo 27 e 28, Jacó, quando ele está brigando com o anjo, ali ele passa a noite toda ali em Peniel, brigando com o anjo e pedindo a bênção. E aquele anjo, aquele homem pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E Jacó responde, né, meu nome é Jacó. E aquele anjo, ele fala então, olha, a partir de hoje, você não será mais Jacó, e sim Israel. O que estava acontecendo aqui, queridos? O nome de Jacó estava sendo mudado para Israel. A identidade de Jacó estava sendo alterada para Israel. Ou seja, estava havendo uma mudança de identidade, uma mudança de caráter, uma mudança na pessoa de Jacó, e ele não sendo mais Jacó, e sim Israel. Então, a vida de Jacó estava aqui sendo transformada por Deus, porque você vai perceber, ao ler a história de Jacó, você vai perceber que quando o seu nome se torna Israel, as suas atitudes são diferentes, a sua vida é diferente. E esse é apenas um dos exemplos, mas temos outros na Bíblia, por exemplo, Abrão, que teve o seu nome alterado para Abraão, Sarai, que teve o seu nome alterado para Sara, Simão, que foi chamado por Jesus depois de Pedro, Saulo, que foi chamado de Paulo. Enfim, nós temos vários exemplos de mudanças de nomes na Bíblia que tem a ver com a mudança de identidade, com a mudança de caráter da pessoa. E todos esses nomes que eu acabei de citar, ao você ler o contexto da vida deles, você vai perceber isso, que após a mudança de nome, há uma mudança de atitude. Após uma mudança de nome, o seu caráter, a sua natureza, ela é alterada. Então o nome, ele tem a ver com a nossa natureza, com a nossa identidade. É interessante, esses dias eu estava pesquisando o significado de alguns nomes, e eu fui ver o significado do meu nome, da minha filha, da minha esposa, e ali eu estava brincando, olhando e vendo, mas ao ver os significados ali, a gente percebia, eu pude ver claramente como batia a nossa identidade, a nossa personalidade com o significado do nosso nome. O meu nome tem um significado, e eu fui ver, ao pesquisar um pouquinho mais, e a personalidade que falava ali sobre aquele nome tem a ver com quem eu sou. Muitas das informações que vi ali, eu percebia que tinha a ver comigo, assim com o nome da minha filha, da minha esposa, que também tem a ver com a identidade e a característica de cada uma hoje. Então, o nome, nós podemos ver a importância de se ter este nome. Ou seja, podemos ver que Deus, ao revelar o seu nome, Ele está revelando a sua natureza, o seu caráter, a sua identidade a nós. Deus, ao revelar o nome dEle, Ele está falando quem Ele é, a sua identidade, a sua natureza para nós. Quando nós conhecemos o nome de Deus, nós estamos conhecendo quem é Deus. Nós estamos conhecendo que Deus, aqui na verdade nós não estamos conhecendo apenas o que Deus pode fazer, mas nós estamos conhecendo quem é Deus.
Talvez você já deva ter parado para perguntar, ou alguém já perguntou isso para você, mas quem é Deus? E a resposta que normalmente as pessoas dão é: Deus é o meu tudo. Por quê? Porque você não consegue encontrar uma palavra que define quem é Deus. Deus, ele é muito grande para ser definido em apenas um nome. A natureza de Deus, a identidade de Deus, a essência de Deus, né, o seu caráter. É impossível nós resumirmos essa essência de Deus em um só nome. E hoje nós vamos ver rapidamente aqui Deus se revelando a nós, Deus revelando o seu nome para nós, Deus revelando quem Ele é. Nós vamos ver uma progressão que vai acontecendo desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Agora, por que o nome de Deus vai sendo revelado a nós? Por que o nome de Deus vai sendo revelado ao você ler as Escrituras? Porque, como eu falei, é impossível resumir quem é Deus. É impossível colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que tudo que está dentro dessa caixinha é Deus. É impossível falar que Deus é tudo, mas Ele é tudo para você. Mas talvez o meu tudo seja mais do que o seu tudo. Porque, na verdade, o tudo também não dá para resumir quem é Deus. Então, nós precisamos conhecer o nome de Deus. E a cada situação que nós vamos vivendo, Deus vai revelando o seu nome para nós. No livro de Êxodo, nós encontramos a história de Moisés. Você conhece essa história, eu não quero entrar a fundo nessa história. Mas você conhece, Moisés nasceu no Egito. Quando as crianças tinham que ser mortas, a mãe de Moisés colocou ele em um cesto dentro do rio. E então a filha do faraó, ela encontra Moisés e ela fica com Moisés e sustenta, cria Moisés no Egito. Quando Moisés atinge uma certa idade, ele se precipita ao propósito de Deus e ele sai, ele foge do Egito. E então ele passa um tempo em outra terra, e quando ele tem um encontro com Deus, ali na sarça ardente, aquela sarça que você conhece essa história, ali na sarça que se queimava, mas não era consumida pelo fogo. E Moisés ali tem um encontro com Deus. Deus vem até Moisés e Deus fala com Moisés. E Moisés naquele lugar, ele estava ouvindo, Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está escravizado no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu decidi a lutar por eles, a vir e libertá-los. E Deus está falando: e você, Moisés, vai ser o libertador deste povo. Eu vou usar a sua vida para tirar o povo do Egito. E Moisés naquela conversa com Deus, versículo 13 e 14 do capítulo 13 de Êxodo, Moisés pergunta para o Senhor: mas quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Eu sou o que sou. É isso que você dirá: eu sou, o eu sou me enviou a vocês. Preste atenção. Moisés estava sendo chamado por Deus para ser o libertador. Mas a primeira coisa que Moisés se preocupa é saber qual é o nome desse Deus. Ele sabia com quem ele estava falando. Mas se as pessoas o questionassem quem era Deus, Moisés estava com medo do que ele ia responder. Qual é o nome do Deus? Porque se nós formos estudar um pouco mais, nós vamos ver naquela época que os ídolos, as imagens, elas tinham um nome, elas tinham um significado, elas tinham uma força. A cultura do Egito, né, os egípcios, eles acreditavam muito nos deuses.
E cada Deus, e cada coisa para eles era um Deus diferente, com um nome diferente. E então havia essa cultura, porque eles estavam no meio do Egito. E Moisés, naquele choque, ele fala, mas qual é o seu nome, Deus? E Deus responde, eu sou o que sou. Quando nós vamos pesquisar um pouco dessa resposta de Deus, o nome de Deus, ele dizer, eu sou o que sou. Ou eu sou o Yahvé. No hebraico, este termo, ele pode ser usado tanto no presente como no futuro. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo assim, eu sou o que eu sou hoje para vocês, e o eu serei me enviou a vocês. Porque o eu sou, ele é no presente. Mas esse o eu sou, no hebraico, ele também pode ser como eu serei, se relatando algo para o futuro. Em outras palavras, queridos, Deus, ele é o suficiente para nós hoje. Ele é a provisão para nós hoje. Mas ele também é o que você vai precisar no futuro. Ele também é o que você vai precisar. Eu sou hoje e eu serei eternamente, eu serei o que você precisar. É isso que significa o nome do Senhor. E o nome Yahvé, ou Javé, nós conhecemos também como Jeová, ele aparece mais de 7.000 vezes na Bíblia. E eu quero aqui rapidamente falar de alguns nomes de Deus com o qual nós podemos atravessar as crises que nós estamos enfrentando e ser vitorioso com o nome de Deus. Sabe, queridos, é importante nós conhecermos quem é Deus, nós reconhecemos os nomes de Deus. Acabei de falar sobre a importância do nome, que tem a ver com a identidade. Então, quando nós conhecemos o nome de Deus, nós estamos conhecendo quem é Deus, a sua essência, a sua natureza, o seu caráter. E conhecendo quem é Deus, nós podemos dizer à nossa crise o tamanho do nosso Deus. Nós podemos dizer para a crise, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, porque nós temos um Deus que é maior que tudo isso. Então o primeiro nome que eu quero trazer para vocês é o Jeová Jireh, que é o Senhor proverá. Está registrado lá em Gênesis 22, versículo 13 e 14, Abraão estava sendo provado por Deus. Abraão ficou longos anos esperando o filho da promessa. Quando Isaac nasce, Deus pede para Isaac nasce e ele já vira menino, né? Quando ele estava menino, Deus vira para Abraão e ele fala, olha, eu quero o seu filho como sacrifício. E Abraão, ele é obediente a Deus, ele demonstra a sua obediência, e ele estava levando o seu filho Isaac para ser sacrificado. E quando ele estava ali sendo amarrado, quando ele estava ali estava pronto para ser sacrificado, o Senhor então chama Abraão, levanta os olhos de Abraão e ele fala, pare, já entendi do que você é capaz, já entendi a sua obediência. Então Deus ali traz um carneiro, aparece um carneiro preso no meio dos arbustos. Abraão pega esse carneiro e ele faz o sacrifício ao Senhor. E aí Abraão, ele chama aquele lugar de Jeová Jireh, o Senhor que provê todas as coisas, o Senhor proverá. Versículo 13 e 14 de Gênesis 22 diz, Abraão foi lá, pegou o sacrifício como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Sabe, queridos, Deus, Ele é o nosso provedor. No meio da crise que estamos vivendo, é o Senhor que vai prover todas as coisas na sua casa, na sua vida, na sua família. É o Senhor que Ele é o provedor. Claro que não significa que temos que cruzar os nossos braços e esperar cair do céu. Não, não é assim que funciona. Mas quando nós entendemos o nome de Deus, nós podemos crer e nós podemos confiar, porque na natureza de Deus, na essência de Deus, Ele diz que Ele é provedor. Não é o que Ele pode fazer,
mas Ele é o provedor. Não o que Ele pode prover, mas Ele é a provisão que você precisa. Quem é Deus para você? Ele é o Deus provedor. O Deus que provê todas as coisas que eu preciso. O grande eu sou o provedor. É isso que o nome de Deus significa, né? Jeová Jireh, eu sou o provedor. Deus também é Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. O povo de Israel havia saído do Egito. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho. Já estavam há 3 dias no deserto andando e não havia água, até que eles chegam então em Mara. E ali eles encontram uma fonte, mas eles não podiam beber daquela fonte, porque as águas eram amargas. Por isso se tinha esse nome, o nome de Mara naquele lugar. E os israelitas começam a clamar, a questionar Moisés. Moisés, foi para isso que você nos tirou do Egito, para nós morrermos de sede aqui no deserto. Então Moisés vai à presença de Deus e Deus fala para Moisés, olha, pegue aquele ramo daquela árvore e jogue sobre as águas. E aqui tem toda uma simbologia sobre Jesus, que Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a árvore da vida. Então quando aquele ramo é tocado na água, aquela água é transformada. Então o povo se sacia daquela água. Mas Deus fala para o povo. Deus, Ele transforma aquela água e ele fala algo para o povo. Ele fala para o povo prestar atenção. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Pois eu sou o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. Então o Senhor também é o Jeová Rafá. Um outro nome, Jeová Nissi, ou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Os amalequitas vieram atacar Israel quando eles estavam ali no deserto. E Deus fala para Moisés, olha, envie Josué com os soldados para ir lutar contra os amalequitas. E Josué vai para lutar contra os amalequitas, e Moisés sobe ao monte com o seu cajado, junto com Ur e Arão. E enquanto o cajado de Moisés estava erguido, os israelitas venciam a batalha. Quando Moisés cansava o seu braço e abaixava aquele bastão, aquele cajado, os israelitas começavam a perder. Então, Ur e Arão ali, eles levantam, eles sustentam o braço de Moisés no alto, para até que os israelitas pudessem vencer aquela guerra, vencer aquela batalha. E isso acontece. Os israelitas vencem aquela batalha. E Moisés, quando termina aquela guerra, quando termina aquela batalha que os israelitas haviam vencido, Moisés levanta o altar ao Senhor. E Êxodo capítulo 17, versículo 15 diz que Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Sabe, queridos, é Ele quem luta por nós. É o Senhor quem luta por nós. E eu quero declarar nesse dia, eu quero trazer algo a você nessa noite. Ou, se possível, não sei se eu posso fazer um pedido a você nessa noite. Abaixe a sua bandeira. No meio da crise que você está vivendo, abaixe a sua bandeira. Abaixe a sua bandeira do orgulho. Abaixe a sua bandeira da autossuficiência. Abaixe a sua bandeira da confiança em você mesmo. E erga a bandeira do Senhor. Erga a bandeira do Senhor, porque Ele é o Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Ele é quem luta por nós. Muitas vezes nós perdemos as batalhas porque nós queremos ser nós mesmos, porque nós queremos vencer nas nossas próprias forças, porque nós queremos dar um jeito de convencer o outro, porque nós queremos convencer aqueles que estão à nossa volta, porque nós muitas vezes somos orgulhosos.
não pedimos ajuda, ou queremos convencer que o outro está errado. Sabe, queridos, nós precisamos levantar a bandeira do Senhor. Nós precisamos declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que Jeová Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira, é Ele quem luta por nós, é Ele quem vai à nossa frente. Deixe o Senhor lutar por você. Tenha o Espírito Santo como seu parceiro. Deixe o Espírito Santo agir, deixe o Espírito Santo convencer. Talvez você esteja com um problema familiar. E você está ali tentando. Quero dizer algo para você nessa noite. Deixe o Senhor agir. Seja parceiro, deixe o Espírito Santo ser um parceiro com você. Deixe o Espírito Santo convencer, não é você que vai convencer. Não é você que vai fazer algo, é o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Mas permita Ele ser um parceiro. Porque muitas vezes, quando nós estamos em crise, nós estamos tão focados na crise, fazemos de tudo para tentar sair daquilo. E o mais básico de tudo, e a primeira coisa que deveria ser feita, nós não fazemos, que é orar e buscar ao Senhor. Nós não levantamos a bandeira do Senhor. Enquanto você não levantar a bandeira do Senhor, não vai ser possível você vencer a guerra, porque nós só vencemos a guerra se o Senhor for a nossa bandeira. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que luta por nós. Deixe o Espírito Santo agir, seja um parceiro, deixe o Espírito Santo ser o seu parceiro. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. O eu sou é a nossa paz. Gideão foi chamado por Deus para livrar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Mas Gideão estava com medo. Gideão estava com muito medo, mas o Senhor disse para Gideão, está em Juízes capítulo 6, versículo 23, o Senhor disse para Gideão: paz seja com você, Gideão, não tenha medo, você não morrerá. Gideão era o menor do seu clã, da sua família. E Deus estava chamando para ele livrar o povo de Israel da opressão dos inimigos. E Gideão estava com muito medo, ele pedia diversos sinais, ele pedia diversas coisas para o Senhor, para realmente, se fosse ele, para ele poder ir fazer. Mas Deus chega para Gideão, e ele fala: paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. E houve tanta paz no coração de Gideão, que naquele lugar onde ele ouviu a Deus, ele construiu um altar em honra ao Senhor, e deu o nome: o Senhor é a paz. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Houve tanta paz no coração de Gideão para continuar, para prosseguir. Porque naquele encontro ele experimentou da paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor possa invadir a sua vida nesses dias de crise. Que a paz do Senhor possa invadir a sua casa. Que esta paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Que o Jeová Shalom esteja sobre você. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Davi, quando era menino, jovem, ele estava levando o alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E quando Davi ele chega ali perto dos seus irmãos, ele ouve aquele gigante chamado Golias afrontando o povo de Israel. E aquele gigante estava dizendo: olha, eu preciso de um único homem que venha lutar comigo. Estava afrontando o povo de Israel, estava afrontando o exército de Israel. E Davi, quando ele chega naquele lugar, ele fica inconformado com aquela situação.
Então ele vai até o rei Saul e ele começa a pedir e a falar: olha, eu quero lutar contra esse gigante, eu vou vencer esse gigante. E aí você conhece a história, todo um processo, até que então Davi pega a sua funda, pega aquelas pedrinhas e ele vai para lutar contra aquele gigante. E Davi então, diante daquele gigante, ele olha para aquele gigante e ele fala, está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Jeová Sabaote de Israel, é a quem você desafiou. Eu vou no nome de Yahvé Sabaote, o Deus dos Exércitos. E ali Davi então, no nome do Deus dos Exércitos, ele lança aquela pedra que crava na testa daquele gigante. Aquele gigante cai e tem o seu pescoço cortado. E Davi então começa a sua trajetória ali como um guerreiro, como um vencedor. Sabe, queridos, é Deus quem luta por nós. É Deus quem vai à nossa frente. É Ele quem luta por nós. Ele é o Senhor dos Exércitos. Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Davi, em um momento difícil, que provavelmente ele estava passando, talvez até por uma grande aflição, talvez até por falta de recursos, Davi escreve o Salmo 23, um salmo muito conhecido. E o texto diz lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você está pertinho de alguém, diga para ele assim: olha, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o Jeová Ra. Ele é o nosso pastor e é Ele que não vai deixar faltar nada na nossa vida. Sabe, queridos, nesses dias de crise, você precisa declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Senhor é o teu pastor, que nada vai te faltar. Há outros nomes compostos de Deus que nós podemos encontrar em todo o Antigo Testamento. Não vai dar tempo de falar aqui, eu ainda quero continuar e o nosso tempo já está avançado. Mas eu quero mostrar vamos dizer assim, uma progressão que vai acontecendo com o nome de Deus. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías estava profetizando. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías estava profetizando: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E o seu nome será Emanuel. 700 anos antes, Isaías já estava profetizando sobre o nascimento de Jesus. Já estava dando nome. Emanuel, Deus conosco. Um Deus que está presente conosco. E a profecia ela se cumpre lá em Lucas capítulo 1. Versículo 30 e versículo 31 que diz: e o anjo disse a Maria: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. 700 anos depois da profecia de Isaías, Maria tem um encontro. O anjo Gabriel tem um encontro com Maria. E ele fala: olha, não tenha medo. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E o nome desse filho, o nome desse menino, Jesus. O nome Jesus significa Jeová é a salvação. Jeová é a salvação. Ou seja, queridos, Jesus, ele continua sendo a expressão do caráter, da natureza e da identidade de Deus. Em Jesus vemos a continuidade da identidade de Deus.
Até então nós estávamos vendo sobre Jeová, Jeová Raá, Jeová Rafá, Jeová Jirê. Até que Jesus nasce. E Jesus significa, Jeová é a salvação. O eu sou a salvação. Jesus, ele vem para completar a identidade de Deus. Ele vem para mostrar, para dar continuidade à identidade de quem é Deus. Como eu disse, é impossível definir quem é Deus. O seu caráter, a sua essência, a sua natureza. É impossível definir quem é Deus em um único nome. É impossível definir quem é Deus em apenas um nome. Por isso nós estamos conhecendo um pouco mais dos nomes de Deus. Porque o eu sou, ele é tudo isso que nós estamos vendo. Ele é, né, e muito mais. E Jesus, ele continua, se nós pegarmos a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus também declara ele continua nessa essência em dizer, o eu sou. Jesus estava sendo interrogado, sendo questionado ali pelos judeus sobre Abraão. E Jesus responde naquele momento de questionamento, que aqueles judeus estavam questionando Jesus. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus responde àqueles judeus, olha, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus mostrando a sua natureza, mostrando a sua identidade, ligado ao Pai, ligado à natureza do Pai. Ou seja, Jesus como pessoa, estava demonstrando quem é Deus, a continuidade de quem é Deus, o nome de Deus. E outras formas na qual Jesus se revela a nós. Ele se revela como o pão da vida. Ele se revela como a luz do mundo. Ele se revela como a porta do aprisco. Ele se revela como a ressurreição e a vida. Lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus, se não for pelo poder do nome de Deus. Se não for pelo poder do nome de Jesus. Se não for pelo eu sou. Que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Jesus não estava falando, olha, tem algumas opções de caminho. Olha, há alguns caminhos que você pode escolher para chegar a Deus. Jesus estava dizendo, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz também, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Enfim, queridos, há tantos nomes, na qual Jesus, ele mesmo afirma quem ele é. E também há outros nomes que os escritores do Novo Testamento também apontam para quem é Jesus, a sua natureza, a sua essência. Porque, queridos, somente em Jesus há a plenitude de quem é Deus. Somente em Jesus a plenitude de quem é Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo afirma assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, somente Jesus, Ele, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. O nome de Jesus é o nome completo, porque é o nome de Deus. É o Deus que é a salvação. O eu sou, que é a salvação. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero concluir lendo 2 textos com vocês.
Quero encerrar lendo esses 2 textos e nós vamos ter aqui um tempo de adoração, de profetizar os nomes do Senhor na sua casa. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Paulo está dizendo, aqui em Filipenses, a partir do versículo 9, ele diz: por isso Deus o exaltou. Paulo está falando de Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus é um nome que está acima sobre todo nome. Não há um outro nome que tenha tanto poder como o nome de Jesus. Não há uma pessoa que tenha tanto poder como Jesus. Não há uma coisa, não há algo que tenha tanto poder como o nome de Jesus, como Jesus. Porque Deus o exaltou acima de todas as coisas, lhe dando o nome que está sobre todo nome. O nome que é o suficiente para nós. O nome que é a suficiência para nós hoje, mas também é o suficiente para nós amanhã, no futuro. É o nome que é o grande eu sou. O nome que provê todas as coisas. O nome que tem todo o poder. E que um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, queridos, não tem um nome que tenha mais poder do que esse. Não há uma maneira mais certa de vencer uma crise que não seja o nome do Senhor, através do nome do Senhor. O nome de Jesus tem todo o poder. Esse nome, ele não pode ser apenas um nome comum para nós. Ele não pode ser um nome que seja corriqueiro na nossa fala. Esse nome precisa ter o nosso respeito, precisa ter a nossa adoração, precisa ter o nosso entendimento. Desde pequeno, sempre ouvia minha mãe, os meus pais, sempre ouvia eles, em situações difíceis, dizer o nome de Jesus tem poder. E eu cresci ouvindo esta verdade. Eu cresci com essa verdade, entendendo que o nome de Jesus tem poder. E hoje eu tento ensinar a minha filha de apenas 3 anos, dizendo que este nome tem poder, é Ele que pode fazer, é Ele que pode transformar, é Ele que vai me ajudar na crise familiar, é Ele que vai me ajudar na crise financeira, me sustentando, provendo todas as coisas. É esse nome que vai transformar o meu caráter, é esse nome que vai transformar a minha identidade, é esse nome que vai transformar a minha essência, é esse nome que tem o poder para libertar, para salvar, para transformar, é esse nome que tem o poder para mudar histórias. É esse nome que tem o poder para mudar o ambiente da sua casa. É esse nome que tem poder para trazer transformação na sua vida e na sua família. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E eu quero ler o último texto, Marcos, capítulo 16. Quando Jesus estava para subir aos céus, Ele estava com seus discípulos. Ele estava com seus discípulos e Ele estava dizendo a esses discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ide, fazei discípulos em todas as nações.
Mas Jesus continua dizendo: olha, estes sinais acompanharão os que crerem. Preste atenção. Estes sinais acompanharão os que crerem fala comigo, meu nome. No nome de Jesus, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. O nome de Jesus. Jesus deixa bem claro, não é o nome do pastor, não é o nome da igreja, não é o nome de alguém, não é o nome de uma pessoa, não é o nome de uma coisa, não é o nome de uma cidade. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos expulsar os demônios. É no nome de Jesus que nós vamos falar em novas línguas. É no nome de Jesus que pegaremos em serpentes. É no nome de Jesus que iremos impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Você crê em Jesus? É no nome dele que estes sinais vão acompanhar a sua vida. É o nome de Jesus que vai trazer transformação. É o nome de Jesus que você precisa para vencer a crise que você está passando. É o nome de Jesus. É o nome dele que tem poder para suprir a sua necessidade. É o nome dele que tem poder para transformar a sua família. É o nome dele que tem poder para curar a sua doença. É o nome dele que tem poder para libertar o mundo da Covid-19. É o nome de Jesus, que é o nome poderoso. Queridos, eu e você somos marcados pelo nome de Jesus. Quando entendemos que Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou por nós, nós somos marcados por este nome. Nós somos marcados por este nome, e eu creio que você entende, sabe o que eu estou falando, que você entende que você é marcado pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus na sua vida. No nome de Jesus, nós podemos vencer a nossa crise. No nome de Jesus, nós podemos ser vitoriosos, porque o nome de Jesus faz toda essa diferença. O nome de Jesus faz toda a diferença, porque é somente este nome que pode nos curar, libertar, transformar. Sabe, queridos, tenha o Senhor como seu aliado nos momentos de crise. Peça ao Espírito Santo para te capacitar, para te dar sabedoria, mas também declare o nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar com você. Nós vamos juntos declarar o nome do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus,
Vai declarando o nome de Jesus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos continuar declarando o nome do Senhor. Mas antes de nós voltarmos a cantar esta canção, e eu creio que Deus ainda tem algo para você nessa noite. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida, para a sua casa, uma porção dele ainda para a sua vida nessa noite. Nós vamos projetar aí na sua tela os nomes de Deus, aqueles na qual nós falamos hoje. Nós vamos projetar o nome do Senhor. E enquanto os músicos tocam, antes de nós cantarmos, somente o instrumental, você vai começar a declarar os nomes de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você vai ver aí os nomes de Deus na qual nós falamos hoje. Você vai ver qual é o nome que você está precisando, o que você está precisando hoje. E você vai declarar sobre a sua vida. Você vai declarar sobre a sua casa. Você vai declarar sobre a sua família em nome de Jesus. Comece a declarar os nomes de Deus. Ele é o Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que sara. O Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Jeová Shalom, o Senhor é a sua paz. O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Qual desses você está precisando hoje? Qual desses você está precisando? Qual é o nome de Deus que você está precisando sobre a sua vida? Qual é o nome de Deus que você está precisando nessa hora? Qual é o nome de Deus que você precisa vencer a sua crise hoje? É a sua crise hoje, um novo tempo, uma nova estação. Você estará determinando um novo tempo na sua vida hoje. Comece agora a orar e a vencer a sua crise no nome de Jesus, no nome do Senhor. Declare o que você precisa hoje. Ele é a sua provisão, Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor a tua bandeira, Ele é a tua paz, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o teu pastor, que não vai te faltar nada. O que você precisa declarar sobre a sua vida hoje? Declare em nome de Jesus. Um novo tempo, Senhor, eu declaro um novo tempo. Um novo tempo, Senhor, no meio dessa crise. Uma nova estação sendo gerada. A vitória do Senhor em nome de Jesus. A vitória no meio da crise. A vitória no meio da crise financeira. A vitória no meio da crise da saúde. A vitória no meio da crise familiar. Porque Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Jeová Nissi, Ele é o Jeová Sabaote. Ele é quem vai à nossa frente. É Jesus, é o Senhor dos exércitos. É Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus que tem poder para te transformar nessa noite. Jesus, adora o Senhor. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram,
os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce. Vença a sua guerra, vença a sua crise hoje. Vença a sua crise hoje. Não há nome mais digno. Se você está na sua casa, se você pode se ajoelhar, se ajoelhe diante do Senhor. Se ajoelhe diante do Senhor, clame por Ele, clame pelo nome de Jesus. Se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais puro do que o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que tem todo o poder, o nome que é poderoso para nos transformar, o nome que é poderoso para nos tirar do lugar de comodismo, o nome que é poderoso para nos tirar do lugar da autossuficiência, do lugar do orgulho, o nome que é poderoso para transformar a nossa vida, o nosso coração, para transformar a nossa história, para transformar a nossa família, o nome que é poderoso para prover todas as coisas no meio de uma crise financeira, o nome que é poderoso que não nos deixa faltar, nos deixa faltar nada, o nome que é poderoso que provê todas as coisas, que nos sustenta em todos os momentos, o nome que é poderoso para curar as nossas crises de ansiedade, o nome que é poderoso para curar a nossa saúde, o nome que é poderoso para curar toda dor, toda enfermidade, o nome que é poderoso para trazer cura, o nome que é poderoso para trazer cura, porque Ele é o Jeová Rafá, e o Senhor está curando nesta noite, o Senhor está curando corações, o Senhor está curando feridas, o Senhor está curando feridas nesta noite. Corações estão sendo curados pelo Senhor, corações estão sendo curados pelo Senhor nesta noite. Eu vejo um novo tempo começando a surgir, páginas em branco, uma folha sendo virada, páginas em branco, para começar a escrever uma nova história. O Senhor está curando corações, o Senhor está curando os corações nesta noite. Traz cura, Senhor, traz cura, o nome de Jesus que é poderoso para curar, o nome de Jesus que é poderoso para curar, o nome de Jesus é poderoso para curar. Oh Jesus, Jesus, o único nome que pode restaurar a nossa família, o único nome que pode restaurar o convívio familiar, o único nome que pode converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, o único nome que pode trazer a restauração conjugal, o único nome que pode trazer uma restauração nas famílias,
na vida, no casamento. Jesus, o seu nome tem poder, o seu nome tem poder. Alcança agora cada família, alcança agora cada coração. Traz cura, Senhor, traz transformação, traz a vitória no meio da crise, porque no teu nome nós podemos confiar. O teu nome, ele é o suficiente para nós. É o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome em que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o nome do Rei dos Reis, é o nome do Senhor dos Senhores, é o nome daquele que vive para sempre, aquele que é o começo, é o meio, mas também é o fim. É o nome que está sempre conosco. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor está trazendo cura. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor está transformando as nossas vidas. Obrigado porque nesta noite o Senhor derramou uma porção nova para cada um de nós. O Senhor derramou uma nova porção, um novo tempo para cada um de nós. Vamos começar a viver agora, Senhor, um período de crescimento e de maturidade. Um período, Senhor, de avançar, de não mais ficar preso na crise, mas de avançar, Senhor, em maturidade no Senhor. Porque o nome de Jesus trouxe cura, o nome de Jesus trouxe salvação, o nome de Jesus nas nossas vidas trouxe libertação nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado, Jesus. O nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus, nome mais doce, nome mais lindo, nome mais santo, é o nome de Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, esse nome tem poder. Se Deus tocou no teu coração hoje, se você foi curado, se você sentiu a presença do Senhor, nós queremos te ouvir, nós queremos saber o que Deus falou com você, nós queremos ser abençoados através da sua vida. Se você é membro desta casa, você recebeu o número do WhatsApp da igreja, mande uma mensagem com aquilo que Deus tem falado no teu coração nesses dias. Não precisa ser apenas um testemunho de um milagre do que Deus fez, mas pode ser algo que Deus falou ao teu coração, um texto que Deus colocou no seu coração, algo que Ele afirmou no seu coração, algo que Ele te afirmou nessa noite, ou uma cura que Ele trouxe na sua vida hoje. Nós queremos ser abençoados com o seu testemunho. Participe, envie a sua mensagem. Se você não tem o número do WhatsApp da igreja, você pode ver nas nossas mídias sociais, você pode ver com o seu líder de célula, pedir para ele vai te encaminhar este contato. Tem também o QR Code, nós vamos estar colocando aí, tem o QR Code, você pode fazer a leitura pelo QR Code, e você vai entrar num formulário onde você pode também colocar ali o seu pedido de oração e um testemunho. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser abençoados com aquilo que Deus está fazendo na sua casa e na sua família. Deus te abençoe,
Que você possa desfrutar da cura que o Senhor trouxe sobre a sua vida hoje. Que você possa viver, não mais em crise, mas viver na transformação e na cura que o nome do Senhor Jesus trouxe sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Se cuide, use máscara, evite o contato, evite o contato físico com as pessoas. Se guarde, use as máscaras. Se precisar sair, use máscara. Deus te abençoe em nome de Jesus.